Graça e paz, irmãos. A continuação do vida da repentância do Senhor. É nesse dia chamado hoje. Que Deus possa nos dar a sua graça, a sua unção, o seu poder. Que Deus possa nos direcionar, direcionar a sua palavra, a sua verdade, que saia dos lábios do Senhor, para que venhamos ter um compromisso com o Senhor. Vamos continuar nessa palavra, que é a continuação, a segunda parte. Só que eu não vou ler nada, certo? Vamos para Números 14, e você pode ler Números 13, você vai ter uma compreensão. Porque aquele povo pecaram, né? Eles eram um povo rebelde, um povo que não aprendeu do Senhor. Porque se o Senhor tirou ele do Egito, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito de dar terra, de dar mandamento àquele povo. Que o povo aprendesse com o Senhor. Que o povo fosse preparado pelo Senhor para receber a palavra, para receber os mandamentos, para que venhamos, para que eles possam andar, para que pudessem andar conforme a palavra do Senhor. O que eles tinham que ser experimentado pelo Senhor. Eles tinham que ser moldados pelo Senhor. E vamos essa tua mensagem. Esse Números 13, né, em diante, Moisés tem uma missão que Deus pegou e disse a ele, que daria a terra, que manava leite e mel. E Moisés pegou e falou, e reuniu 12 homens. E eles foram lá visitar a terra, investigar a terra, para ver se a terra era boa, para ver se os inimigos eram fracos ou fortes. E aqueles 12 fizeram seu relatório e levaram o centro para Moisés. Josué e Caleb disse que a terra era boa, que a terra era fértil, mas os 10 não. Os 10 disse que aqueles homens eram de grande altura e tinha descendente de Anak, tinha gigantes. Mas Josué se levantou, tomaria a terra, porque o Senhor era com eles. E eles 10 disseram que eles não podiam com aquele povo, porque aquele povo era poderoso e eles eram como gafanhoto para aquele povo. E passou o relatório, tudo para aquele povo. Aquele povo, agora fica no capítulo 14 de Número, aquele povo começaram a chorar, a gritar, começaram a murmurar que Deus trouxe aquele povo para morrer a espada, para morrer no deserto, e que os filhos e as mulheres dele iam ser como despojos de guerra, e que eles iam fazer esses líderes, chefes, para voltar para o Egito, e se deixaram centro de Moisés se prostrar, terra ao chão, Moisés e Arão. E Josué e Caleb se levantaram e se rasgaram as suas vestes, porque aquele povo estava se queixando, porque queria voltar para o Egito. Então Caleb e Josué se rasgaram as suas vestes, porque ali era uma figura, um tipo, que Deus estava rejeitando aquele povo. Um povo rebelde, um povo murmuradores, um povo que se queixava de tudo, o povo que queria carne, o povo que queria uva, o povo que queria cereal, o povo que queria tudo, mas queria tudo de Deus. Mas aquele povo não fazia a vontade de Deus. Aquele povo se rejeitou o Senhor. E o Senhor também o rejeitou. Aqueles povos que eles pecaram contra Deus. E aquele povo, Josué e Caleb, disse, vamos tomar posse da terra, porque o Senhor é conosco. Não seja rebelde ao Senhor. Mas aquele povo, que se não der ouvido,
se levantaram para poder apedrejar tanto a Josué como a Caleb, mas a glória do Senhor veio na tenda do encontro, e eles pegaram, se afastaram, porque eles queriam apedrejar tanto a Josué como a Caleb. Assim estava o mesmo espírito que estava, como ele queria também apedrejar, certo? Como ele apedrejou também Estevão. Aquele povo era mau, aquele povo era corrupto, aquele povo era queixoso, aquele povo era murmuradores. O que eles queriam voltar ao Egito, porque não queria passar, certo, pela prova, não queria fazer a vontade de Deus. Com o Filho de Deus, ele passou pelo deserto. Pô, quem era aquele povo para não passar? Todo servo de Deus, o que ele é provado. Deus prova o seu povo para que o seu povo venha andar conforme a sua palavra. Deus prepara um povo para fazer a sua vontade. Deus queria fazer daquele povo rei e sacerdote. Deus queria fazer daquele povo reis dessa terra, para ser conduzir a terra que mana leite e mel. Mas aquele povo não queria. Eles queriam comer. Eles queriam o pepino, eles queriam a uva, eles queriam cebola, eles queriam do cereal, ou eles queriam saciar a sua carne. Ou ele não queria consagrar a sua vida perante o Senhor. Que nesse dia nós venhamos temer e tremer a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e o Senhor nos conduzir à sua vontade. E se o Senhor nos conduziu a qualquer deserto, Ele o que está nos preparando para algo melhor, para nos moldar, para nos trazer, e que venhamos porque cada dia o conhecer. Para cada dia o Senhor quer que nós o conhecemos. Conhecemos que Ele é Deus de provisão, que Ele é Deus que nunca chega atrasado, que Ele é Deus que prepara o seu povo, que sempre está conosco em meio à dificuldade e está nos conduzindo ao caminho certo. Mas aquele povo não quis, aquele povo quis vida fácil, quis andar conforme os seus pensamentos. O povo era como um povo murmurador e queixoso. E Deus jurou que eles não iriam entrar naquela terra. E eles disseram que suas mulheres e seus filhos iam ser como mercadoria, né? Como despojo de guerra. Mas Deus falou que eles o rejeitaram, mas aqueles filhos deles iam entrar na terra, ia desfrutar, mas eles não. Eles iam morrer no deserto, porque eles rejeitaram o Senhor. Como eles pecaram contra o Senhor, porque eles murmuraram 10 vezes contra o Senhor, como eles tentaram o Senhor. E que não venhamos tentar o Senhor, mas que sejamos agradecidos a Deus, e ter o espírito de Elias, e ter o espírito de Josué, de Caleb, um espírito do Senhor. Temos que perseverar até o fim e confiarmos naquilo que o Senhor está nos direcionando. Irmãos, se gostou do vídeo, certo? Compartilhe, se inscreva no canal, apoie o canal, que é no seu reino de Deus. Você do Facebook também, do Instagram, meu irmão, se inscreva no canal. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida com toda a sorte de bênçãos.